Deu uma travada aqui, desculpa. Mas já voltando. Quais vão ser? O primeiro, eu tenho que analisar quais são os pontos críticos, né? Para poder saber se são máximos ou mínimos. Então, os pontos críticos a gente sabe que é onde a minha derivada é zero. Porque nesse caso aqui, a minha derivada existe, né? Que o ponto crítico é onde a derivada existe ou é zero. Como a derivada, onde a derivada não existe ou é zero. Como a derivada sempre existe aqui, eu tenho que olhar onde ela é zero, né? Ou seja, onde ela é zero, a gente já falou sobre isso. Ela é zero quando x igual a zero, porque vai zerar essa parte aqui, né? Ou quando x igual a 1, ou quando x igual, menos 1 ou 2, que é porque zera essa parte aqui, né? Então, os pontos críticos são x igual a zero, x igual a menos 1 e x igual a 2, né? Queremos analisar, então, se esses pontos críticos são pontos de máximo ou mínimos. Como que a gente vai olhar? Vai olhar aqui o sinal, se ela está trocando de sinal nesses pontos. No ponto zero, olha só, para x menor do que zero, vou analisar primeiro o ponto menos 1, perdão. Para o ponto menos 1, né? Vamos começar aqui bonitinho, menos 1. Para x menor que menos 1, minha derivada é negativa. Chegou no 1 e passou dele, ficou positiva aqui, ó. X menor que 1, negativo. X maior que 1, aqui, né? Positivo. Então, ela mudou de sinal. Exatamente no 1, a minha função f' mudou de sinal. Mudou o quê? De negativo para positivo. Quando muda de negativo para positivo, eu tenho um mínimo, né? Então, f de menos 1, do teste, né? F de menos 1 é um mínimo. Local, tá, gente? Só poderia garantir que é absoluto se não mudasse de sinal nunca mais, tá? Mudasse de sinal só essa vez. Aí eu consigo garantir que é absoluto. Mas aqui a gente vê que a minha função f', ó, tá mudando de sinal aqui algumas vezes. Então, vamos analisar agora f de zero. Vamos voltar lá para ver aqui, ó. No zero também muda de sinal, olha aqui, ó. Para x menor que zero, aqui eu tenho positivo. E aqui, para x maior que zero, passou do zero, ficou negativo. Então, tá mudando de negativo para positivo. Perdão, de positivo para negativo, né? De positivo para negativo, então isso aqui é o quê? Um máximo. Então, f de zero é um máximo. Local, tá? Faltou, então, o f de 2, né? Analisar aqui f de 2. É um máximo, um mínimo ou nenhuma das duas coisas. A gente consegue ver aqui também que tá mudando de sinal. Olha aqui, ó. Para x menor que 2, que tá aqui, né? X menor que 2 e pertinho do 2, claro, é negativo. Passou do 2, ficou positivo, ou seja, mudou de negativo para positivo, ou seja, estava decrescente, ficou crescente. Então, eu tenho um mínimo, tá? Então, f de 2 é um mínimo. Local. Então, a gente percebe aí, né, que a minha derivada, ela me dá bastante informação sobre a minha função f, né? Eu tenho aí o teste de crescimento para saber se minha função é crescente ou decrescente. Eu consigo analisar se os pontos críticos realmente são máximos ou mínimos, né? Que é uma coisa que a gente não podia garantir. Se o ponto crítico não garante que é máximo ou mínimo, mas com o teste da derivada eu consigo ver se são. Então, a primeira derivada, ela nos dá informação bastante importante sobre a nossa função. E a segunda derivada, né? Será que a segunda derivada também me dá alguma informação sobre a minha função? Deixa eu ver isso agora. Só que antes de ver, a gente vai ver uma definição aqui. É o seguinte, né? Se o gráfico de f, na verdade, estiver acima
suas retas tangentes, então, dizemos, né, F é chamada côncava para cima. Ou alguns livros, tá? Pode ver que você veja lá escrito convexa. Se acontecer o contrário, né? Se o gráfico de F estiver abaixo de suas retas tangentes, eu tô sempre considerando um intervalo, tá, gente? Aqui eu não tô colocando, não tô escrevendo, mas eu sempre considero intervalos aqui, num determinado intervalo. Então, no caso, né, F é chamada côncava para baixo, tá? Ou nos livros que chamam côncava para cima de convexa, côncava para baixo eles escrevem só côncava. Mas aqui no geral a gente vai dizer côncava para cima e côncava para baixo. Quais são as funções mais conhecidas, né, que a gente conhece, sabe que é côncava para cima ou côncava para baixo? A gente acabou de falar sobre elas ali. Eu tenho aqui então, deixa eu fazer logo os três aqui. Eu acho 3 exemplos interessantes. Então, 1, 2, 3. Então, primeira, côncava para cima. A que a gente conhece, né, que é a mais conhecida, é qual? A parábola voltada para cima. Isso aqui vou dizer que é, então, x². Tá? Então, x² é côncava para cima. Né? E uma que a gente conhece é a côncava para baixo. Pode ser x menos x², né? Mas aqui eu vou colocar menos x² mais 2, só para poder não ficar muito para baixo aqui. Então, aqui eu vou chamar isso aqui de 2 menos x². E aqui eu tenho a função 2 menos x² é côncava para baixo. Então, vamos analisar aqui, né, as retas tangentes. O que seria a função côncava para cima? É quando o gráfico da minha função está sempre acima das minhas retas tangentes. Então, aqui a função x², ó, se eu pegar qualquer ponto aqui... Se eu pegar qualquer ponto aqui e fizer aqui a minha reta tangente, né, o meu gráfico está em cima. Ó, tá vendo? Pegar uma aqui, ó, meu gráfico está em cima. Qualquer reta tangente que eu faça aqui, o meu gráfico sempre vai ficar acima dessa reta, tá? Já a função aqui, né, eita, aqui acho que eu fiz besteira, tem que escrever de novo. Tá, aqui. Já aqui, né, se eu pegar os pontos aqui e fizer os gráficos, ó, fizer as retas, o gráfico tá sempre abaixo das minhas retas, certo? Tá sempre embaixo, tá vendo a diferença? Ou seja, essa função aqui, vou escrever aqui de novo, porque deu problema, é côncava
para baixo. O que acontece, então, com a função... Vou botar aqui para cima, isso aqui, ó. Uma função conhecida também, que é a função x ao cubo. Calma, deixa eu desenhar melhor aqui, que eu esqueci. A função x ao cubo é assim. Certo. O que vai acontecer com essa função aqui? Vamos analisar essa função aqui. Se a gente olhar para o intervalo aqui para x menor que zero, ou seja, vamos desconsiderar, vamos primeiro olhar só para esse intervalo aqui. Deixa eu olhar só para esse lado de cá, né? O que acontece com o meu gráfico aqui, né? Qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, o meu gráfico está sempre abaixo da minha reta tangente. Então, desse lado de cá, a minha função, ela é côncava para baixo, né? Mas se eu olhar para esse outro lado aqui, vou botar de azul, o que acontece com esse lado aqui? Se eu pegar aqui as retas tangentes, ó, o meu gráfico está sempre acima das retas tangentes. Ou seja, nesse caso aqui, né, essa função aqui é a função x ao cubo. X ao cubo é côncava para baixo se x é menor que zero. E côncava côncava para cima se x é maior que zero. Então, nesse caso aqui, essa função aqui, ela vai mudar, né? No intervalo, ela é côncava para baixo, nesse outro intervalo, ela é côncava para cima, tá? O intervalo aqui seria x menor que zero, que é de menos infinito até zero, e x maior que zero, que é de zero até infinito, tá? Então, eu tenho dois intervalos aí. Em cada intervalo, a minha função tem uma concavidade diferente, tá? Nesse caso aqui da x ao cubo. Essas funções aqui, tá? Que a gente consegue desenhar e tudo mais, fica fácil a gente ver a concavidade, né? Mas algumas funções a gente não sabe esboçar o gráfico diretamente. Então, é interessante até a gente saber a concavidade para poder esboçar o gráfico. E é aí que vai entrar, então, a nossa segunda derivada, né? Porque a segunda derivada, ela vai me dizer, ela vai me dar informações sobre a concavidade da minha função, tá? Então, é o teste... Deixa eu botar aqui de azul. Teste de concavidade. Que é o seguinte. Se a segunda derivada é positiva, né? É maior que zero, para todo x no intervalo, a gente está sempre falando de um intervalo. Intervalo. Então, f é côncava para cima. Nesse intervalo, tá? Nesse intervalo I. E se a segunda derivada é negativa, né? Então,
F é côncava para baixo. Em I. Então, a segunda derivada me dá essa informação sobre a concavidade da minha função, né? Vamos dar de exemplo as funções, né? As funções que a gente usou aqui. Vou chamar aqui de G, F, G, H. Então, aqui se eu tenho f de x, né? Igual a x quadrado. Quem é minha f'? Minha f' é 2x. Então, minha f duas linhas, né? Porque eu tenho que derivar duas vezes, vai ser 2. Ou seja, 2 é maior que 0. Ou seja, a minha f na x quadrado, realmente aqui, ó, côncava para cima, como a gente tinha observado, né? Vamos ver a outra aqui que a gente viu, vou chamar de G, 2 menos x quadrado, né? Se eu derivar isso aqui, vai me dar menos 2x, né? Porque a derivada de 2 dá 0, derivada de menos x quadrado, menos 2x. Se eu derivar de novo, vai me dar menos 2, que é menor que 0. E realmente a gente viu, ó, que a minha função, ela é côncava para baixo. Então, meu teste aqui, ó, certinho. E a terceira ali que a gente viu, vou chamar de H, foi x ao cubo. Quem é a derivada de x ao cubo? 3x quadrado. E a derivada disso, né, se eu derivar de novo, vai dar 6x. Opa, 6x é positivo ou negativo? Depende de quem é meu x. Para x negativo, 6x é negativo, né? Então, para x negativo, para x menor que 0, a gente viu que a concavidade é para baixo, realmente. Que para x menor que 0, a segunda derivada é negativa. Para x positivo, né? Para x maior que 0, a minha segunda derivada é positiva. E a gente viu realmente aqui que para x maior que 0, a concavidade da minha função é para cima, tá? Então, aqui a gente vê que depende do x. Essa daqui, essa terceira, realmente vai depender do x, tá? Isso aqui só pra gente comparar ali com os gráficos anteriores. Essa noção de concavidade também vai nos dar uma definição nova, que é de ponto de inflexão, tá? Então, um ponto P de uma curva y igual a f de x é chamado de ponto de inflexão se f muda de concavidade em P. Ou seja, se era concavidade para cima, chegou em P, passou a ser concavidade para baixo, ou vice-versa, tá? Nos nossos exemplos aqui, ó, se eu olhar para x quadrado, eu não tenho ponto de inflexão. Por quê? Minha função é sempre côncava para cima, então não está mudando de concavidade em nenhum momento. A mesma coisa para 2 menos x quadrado, né? A concavidade é sempre para baixo, então não estou mudando. Já aqui no x ao cubo, eu mudei a concavidade, né? Era concavidade para baixo, para x negativo. Quando chegou no zero, para x maior que zero, ficou concavidade para cima. Então, exatamente no zero, ela mudou a concavidade. Então, esse zero aqui, a gente chama de ponto de inflexão. Esse aqui seria um ponto de inflexão. Tá? E a minha
segunda derivada também me dá outras informações sobre máximos e mínimos, tá? Até que eu acho até mais fácil às vezes. Por quê? O nosso teste da primeira derivada, tá? Ele é muito importante a gente saber, porque a gente vai ver daqui a pouco que nem sempre o teste da segunda derivada vai me dar a conclusão lá que eu preciso. Então é importante a gente saber o teste da primeira derivada. Mas a gente também tem um teste da segunda derivada, tá? Que ele diz o seguinte, que também nos ajuda a identificar para pontos críticos se são ou não máximos ou mínimos. Tá? Então, por que a gente tem o teste da segunda derivada se a gente já tem o teste da primeira derivada, né? Nem sempre é fácil o teste da primeira derivada a gente precisa analisar o sinal, né, da minha função f'. Nem sempre é fácil a gente analisar sinais de uma função, tá? Existem algumas funções que não é tão fácil, assim, não é tão direto a gente ver ali onde aquilo é positivo, onde aquilo é negativo. Claro que nos exemplos que eu dei ali até são tranquilos, mas alguns exemplos de algumas outras funções é um pouco mais complicado a gente ver ali onde é negativo e onde é positivo, tá? E o teste da segunda derivada facilita isso, porque a gente não precisa saber ali para x inteira, a gente só precisa analisar um ponto. Então, é bem mais fácil. Ah, então se é bem mais fácil, por que a gente tem o teste da primeira derivada, né? Não faz só o teste da segunda? Porque a gente vai ver que o teste da segunda derivada nem sempre ele me dá a conclusão lá que eu quero, tá? Então, ele diz o seguinte. Então, primeiro eu tenho que supor, né, que a minha segunda derivada é contínua, pelo menos próximo ali de C, né? E o teste da segunda derivada, ele diz o seguinte. Primeiro, para eu analisar se um ponto ele é máximo ou mínimo, ele tem que estar dentro dos meus pontos críticos, né? Então, a primeira coisa é que f de C tem que ser igual a zero. Só que f de C igual a zero não me garante que é um máximo ou mínimo, né? A gente já viu isso. F' de C ser igual a zero não me garante que ali eu tenho um máximo ou um mínimo. Aí tem a teste da primeira derivada ou, né, o teste da segunda derivada que diz que se f duas linhas de C é maior do que zero, então f tem um mínimo, tá? Um mínimo local. A gente tá sempre falando de local aqui. Em f de C. Tá? Então, o teste da segunda derivada, a gente só precisa analisar no ponto C. Opa. A gente deriva a função, deriva de novo e aplica no ponto C. Pronto, vê se é positivo ou negativo, tá? Às vezes a minha função é fácil de derivar duas vezes, mais fácil do que de repente achar os sinais dela. Às vezes uma função, né? A minha filhinha é mais fácil de derivar de novo do que achar ali se ela é positiva ou negativa, tá? O item B diz o seguinte. Mesma coisa, se f' de C é igual a zero. E agora, né, se a segunda derivada for menor do que zero, então, f tem um máximo local em f de C. Observação importante, que é o que eu falei daqui a um pouquinho antes, né? Se a filhinha de C for igual a zero, aí a gente não pode concluir nada, tá? Porque aí eu não tenho como saber. A gente vai ver que em alguns casos pode ser que eu tenha o máximo, em alguns outros casos pode ser que não tenha. Então, se f' for igual a... f2' for igual a zero, vai ser inconclusivo, tá bom? Ou se o que eu vou ter que fazer? Usar o teste da primeira derivada. Então, por isso que é importante a gente
saber fazer o teste da primeira derivada também, tá? Então, usando esse teste da segunda derivada, exemplo. No primeiro exemplo que a gente viu, né? Primeiro exemplo foi f de x, aqui, vou copiar aqui e colar. Então, a gente tem aqui f de x, essa função aí, esse polinômio. Vou derivar, vai dar 12x ao cubo, menos 12x², menos 24x, né? Já cansei de ver isso aí, mais 0. E a gente viu que são f' de x é igual a 0, se x igual a menos 1, x igual a 0, ou x igual a 2. Vamos usar, então, o teste da segunda derivada. Vamos derivar de novo. É polinômio, né? Polinômio é bem facinho da gente derivar de novo. 3 vezes 12, 36. Então, 36x², menos 24x, menos 24. Tem a segunda derivada, agora é só aplicar nos pontos para saber se é positivo ou negativo, para saber se é mínimo ou máximo, né? Então, primeiro eu vou aplicar no zero, que é o mais fácil. F, duas linhas de zero, só substituir o x por zero, vai sobrar só o menos 24, que é menor que zero. Ou seja, f de zero é um máximo local, né? A gente tinha visto isso mesmo, né? Cadê? Vamos voltar lá em cima. Aqui. F de zero era um máximo local aqui, ó. De menos 1 e de 2 são mínimos, né? Então, vamos ver aqui se realmente são mínimos, usando o teste da segunda derivada, sem precisar comparar os sinais nem nada, né? Porque a gente viu que dá para comparar, mas dá um pouquinho de trabalho, né? Então, aqui eu acho que é mais rápido, ó. Então, vamos fazer F duas linhas de menos 1, vai ficar 36, né? Porque menos 1 ao quadrado vai ser 1. Aqui, menos 1, menos 24 vai dar mais 24. Menos 24, isso aqui vai dar 36, que é maior que zero. Então, realmente, ó, f de menos 1 é um mínimo local. Como a gente já tinha verificado, né? Falta só o de 2. Substituir aqui por 2, vai dar 36 vezes 4, né? 2 ao quadrado é 4, menos 24 vezes 2. Já vou botar aqui 24 vezes 2, dá 48, menos 24. Isso. Então, aqui vai me dar 36 vezes 4, vai dar 120, 6 vezes 4, 24, então 144, isso? 30 vezes 4, 120, 6 vezes 4, 24. Acho que é isso. Menos, aqui eu tenho 48 mais 24, vai me dar 60, 72. Isso aqui é positivo, né? Já sei que é positivo. Vou fazer as continhas aqui. 4 menos 2, 2. 14 menos 7, 7. Então, vai ficar 72 mesmo. Que é maior que zero. Ou seja, f de 2. Vou botar embaixo, porque aqui não vai caber. F de 2 é um máximo.
Então, a gente vê, né, que é bem mais facinho, assim, é só fazer continha, mas é bem mais fácil do que analisar a função. Mas, vamos ver aqui que nem sempre, né, pode dar certo. Vou botar aqui, esse aqui eu vou botar exemplo 1. Aqui eu vou botar 2. Vamos ver quando que é inconclusivo, né? Se a gente tem, por exemplo, f de x igual a x à quarta, eu tenho que f' de x é igual a 4x ao cubo, né? Ou seja, eu tenho que x igual a 0 é ponto crítico. Tá? Ah, quero saber se esse ponto crítico é um máximo ou um mínimo. Claro que aqui a gente sabe, né, que é um mínimo, porque a gente conhece a função x à quarta. Ela é algo desse tipo, mas vamos fingir que a gente não sabe, tá? Quero saber se é um máximo ou um mínimo. Vou derivar de novo aqui. Eu vou ter, então, 12x quadrado. F duas linhas de x, então, é igual a 0, né? Perdão, F duas linhas de 0 é igual a 0. E nesse caso, realmente, F tem um mínimo em F de 0, né? A gente poderia analisar até pelo próprio teste da primeira derivada, né? Porque se x é negativo, x ao cubo também é negativo. Então, 4x ao cubo é negativo, né? Então, é negativo. Se x é positivo, x ao cubo é positivo. Então, 4x ao cubo é positivo. Então, tá mudando de sinal. Quando no x igual a 0, eu tô mudando de sinal de negativo para positivo. Então, essa aqui é fácil usar o teste da primeira derivada. E o teste da segunda derivada me daria inconclusivo, tá? Esse aqui, ó. Inconclusivo, tá? Por quê? Vamos ver um outro caso, né? Onde f duas linhas de zero, desse ponto da crítico vai dar 0, porém não é um máximo nem um mínimo. A gente pode pegar até o próprio x aqui. Vou pegar agora, vou chamar de h de x. X à quinta, né? Aí eu tenho a galinha de x igual a 5x à quarta. Ou seja, x igual a 0 é ponto crítico, né? Porque quando x igual a 0, a galinha de x é 0. Só que aqui, pelo teste da primeira derivada, eu já vejo que eu não tenho nem máximo nem mínimo. Por quê? X à quarta é sempre positivo para qualquer x. Então, essa minha f' aqui, quer dizer, perdão, a galinha é sempre positiva. Ou seja, a minha função é crescente. Eu não tenho máximo nem mínimo aqui, tá? O que vai acontecer, então? Vamos fingir que a gente não sabe disso, né? A gente está olhando aqui pelo teste da segunda derivada. Aí vai dar 10x ao cubo. Ou seja, h duas linhas de 0 é igual a 0. E nesse caso, f não tem máximo nem mínimo. Em f de 0, tá? Então, aqui também inconclusivo. Então, realmente, quando a segunda derivada dá 0, tá? A segunda derivada do ponto dá 0, a gente não tem como concluir nada, tá? O teste da segunda derivada, ele é bem, assim, eu acho que é bem prático, tá? Mas pode ser que não dê certo, tá? Pode ser que você precise usar o da primeira derivada. Então, é importante saber os dois.
Aqui a gente vê, por exemplo, alguns exemplos disso aí, que pode ser que seja ou pode ser que não seja. Se F2' do ponto for zero, não tem como concluir nada. Então, por enquanto é isso, por hoje é isso, e a gente se vê daqui a pouco.